amores, bom dia. Estamos aqui para dar início a mais um dia de aula. Então, vamos começar a nossa aula nos colocando na presença do Senhor, agradecendo sobretudo a oportunidade de mais um dia de vida, a oportunidade de mais um dia de estudo e de tudo o que o Senhor tem nos concedido. Bom dia, meu Deus querido, as aulas vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe nossa escola, nossa classe e nosso lar. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Não há riqueza maior que possuir seu amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, crianças, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre poliedros e vamos falar sobre corpos redondos, certo? Como o próprio nome já diz, corpos redondos assemelham-se a figuras geométricas que têm o formato redondo. E poliedros são aquelas formas geométricas que apresentam as seguintes características: vértices, arestas e faces, certo? Acompanhe comigo no livro de vocês, aí na página 112 do livro de vocês, nós poderemos acompanhar melhor. Vamos lá? Então, nos diz o seguinte: poliedro é toda figura plana formada por três elementos, como eu falei. Então, para que eu tenha um poliedro, eu preciso ter três elementos. Que elementos são esses? São as faces, faces, as arestas e os vértices, certo? Faces são os lados da figura que eu consigo visualizar, certo? Por exemplo, eu tenho aqui esse meu apagador. Vamos ver, observar quantas faces ele tem, ó. Uma face, se eu virar aqui, duas faces, três faces, quatro faces, cinco faces e seis faces. Então, a face, ela vai ser a parte da figura que eu consigo visualizar, o lado dessa figura. Então, aqui no meu apagador, eu tenho seis faces, tá? O que é vértices? Vértices vai ser o encontro aí de lados da minha figura, certo? Vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, esse meu cubo. Vamos analisar quantas arestas ou quantos vértices esse meu cubo ele apresenta. Então, quando eu tiver o encontro de uma ou mais linhas, que é o que nós chamamos de arestas, certo? Eu vou ter um vértice, certo? Então, ó, aqui, encontro de linhas, um vértice. Aqui, ó, 2. Aqui, ó, 3. Aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no meu cubo, eu vou ter aí 8 vértices, certo? O cubo, ele também apresenta 6 faces. E quantas arestas o meu cubo ele vai apresentar? Arestas, eu vou contar, são essas linhas que formam o meu desenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, aqui, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então, eu tenho 12 arestas. Arestas são as linhas que vão formar o meu polígono. Vértices são o encontro de arestas em um mesmo ponto. E faces são os lados da minha figura. Então, para que eu tenha um poliedro, eu preciso ter esses três elementos: vértices, arestas e faces, certo? Outra característica interessante do poliedro é que ele é uma figura plana, certo? Diferente dos corpos redondos. Aí nós temos alguns exemplos, né, de prisma de base quadrada ou paralelepípedo, aí que tem 6 vértices, 12 arestas ou 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Temos o prisma de base retangular, que ele apresenta 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. E temos aí na página 113 a representação, né, do que seria a aresta, que vocês podem ver aí, que é as linhas, como eu mostrei aqui para vocês.
o vértice, que é o encontro das arestas, e a face, que é o lado, certo? Então, face é cada lado do meu poliedro, aresta é a linha que vai dividir duas faces e vértice é o encontro de duas arestas, certo? Então, aí nós temos o cálculo da relação de Euler ou euleriana, certo? Que em 1752, um matemático chamado Leonard Euler, ele descobriu que num poliedro o número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas. Então, ele descobriu que o número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas. Então, se eu tiver um problema matemático em que eu tenho a face e o vértice, eu consigo localizar a aresta. E se eu tiver a face e a aresta, eu também consigo localizar o vértice, certo? E se eu quiser a face, eu preciso do vértice e da aresta. E nós podemos fazer aí por equações matemáticas e descobrir, certo? Essa relação chama-se igualdade de Euler. O número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas mais o número de arestas mais 2, certo? Sempre será assim. Então, aí nós temos uma pirâmide, o exemplo, né? Aí que vos traz o livro. É o exemplo de uma pirâmide triangular que tem 4 faces, que tem 4 vértices e que tem aí 6 arestas. Utilizando aí a nomenclatura de Euler, vocês vão descobrir, aí como tem todos os dados, a gente não encontra uma igualdade, né? Aí temos aí o prisma também de base quadricular, que vocês vão encontrar que o número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas vezes 2. Vocês podem estar observando o livro para estar calculando. Aí nós temos os corpos redondos. Como eu falei para vocês, os corpos redondos são os sólidos que contêm pelo menos uma superfície plana, certo? Não todas como o poliedro. O poliedro todas essas superfícies são planas. Já os corpos redondos, ele apresenta apenas um quando possui, certo? Quem são esses corpos redondos? São o cilindro, são a esfera e são o cone. A esfera, vocês podem ver aí, é um corpo redondo que não apresenta nenhuma superfície plana. Então, a esfera ela não tem nenhuma superfície plana, que é o que tem o formato da bola. O cilindro, meu lápis, ele tem a característica cilíndrica. É um corpo redondo cuja superfície é formada por duas partes planas. A parte superior e a inferior são planas, certo? E também aí pela parte circular, né, que são a base. Uma parte curva e arredondada é a superfície lateral. Então, perceba que no meu lápis a curvatura dele é lateral, duas figuras planas. E temos o cone, que apresenta uma superfície formada por uma base circular, certo? Plana. E uma parte curvada, que é a superior, lateral. E um vértice, certo? Então, é o exemplo, por exemplo, da casquinha de sorvete, do chapeuzinho de aniversário. Então, o cone, ele apresenta uma parte plana e sua estrutura circular. Agora, vocês vão aí estar acompanhando os exercícios da página 114 e 115. Bem simples, certo? Na questão número 1 diz: observe os quadros abaixo e responda às perguntas. Temos aí a imagem de prismas e também de pirâmides, certo? E na letra A diz o seguinte: como são as faces laterais do sólido do quadrado A? Qual é essa face? Ela é o que? Ela é quadricular, ela é redonda, certo? Lembrando que a face é cada lado do meu poliedro. Então, cada lado aí dessas figuras da imagem A de prisma, elas são o que? De base quadricular, de base retangular, de base triangular, vocês vão me dizer. Na letra B, como são as faces laterais do sólido do quadro B? Essas faces laterais, certo, gente? Atento para isso, lateral. Ela é o quê? Ela é quadricular, ela é triangular, ela é redonda. Letra C. Quantas faces a figura do quadro A tem, certo? Lembrando que face é cada lado do meu poliedro. Letra B. Quantos vértices a figura do quadro B tem? Vértice é o encontro de duas arestas, então vocês vão contar.
Letra D. Letra D não. Questão 2 diz: escreva quantos vértices, quantas arestas e quantas faces cada um dos sólidos tem. Então, vocês vão analisar quantos vértices que é o encontro aí de duas arestas, faces, né, que é cada lado do meu poliedro, e a aresta, que é a linha que divide duas faces. Vocês vão contar aí de todas as figuras. Nós temos uma pirâmide de base quadrada, prisma de base triangular, cubo e também temos o prisma de base hexagonal. Na questão 3 diz o seguinte: Leandro e Rafael estão brincando com uma moeda no recreio. Veja o que Leandro fez. Perceba que ele coloca a moeda, dá um peteleco nela e a moeda ela fica girando. Que sólido geométrico pode ser percebido ao ato daquela moeda ela tá girando? Forma-se aí a imagem de um poliedro, certo? Continuando tem: o professor dos meninos viu a brincadeira e perguntou se ele sabia o que era sólido de revolução. Veja a explicação do professor. Alguns sólidos geométricos que rolam, também podem ser visualizados a partir da rotação de uma figura plana. No caso da moeda, que é uma figura circular, ao girar forma-se uma esfera. Então, a esfera é um sólido de revolução. O mesmo acontece com um triângulo ou quadrado. Este girando deixarão mostrar um cilindro, assim como o triângulo forma um cone. Faça a experiência e depois converse com seus colegas sobre o que puderam constatar. Então, se vocês tiverem uma moeda em casa, faça essa experiência. Bote a moeda assim em pé e dê um peteleco nela, que vocês vão ver que essa moeda ela vai girar e vai formar aí uma esfera. E assim encerramos a nossa aula, meus amores. Um beijão e até a próxima aula. Tchau!